de- Então, boa noite a todos. Hoje vamos dar início a uma nova etapa, né, de estudo do nosso ESG aqui, e lembrando que terminamos o Consolador a semana passada, iniciado dia 22 de setembro de 2020, então, até a semana passada, estávamos estudando ainda o livro O Consolador, que foi assim maravilhoso, né? A gente aprendeu muita coisa, a gente discutiu muita coisa. E agora a gente está nessa nova etapa. E a gente vai dar início ao estudo do Evangelho Redivivo, né, que é uma proposta, é um programa apresentado pela Federação Espírita Brasileira, e estudando de maneira sistematizada os 27 textos que compõem o Novo Testamento, do Evangelho segundo Mateus ao Apocalipse de João, à luz da doutrina espírita, né? Então, já vimos que temos uma infinidade de assuntos para estar discutindo dentro desse livro. E hoje nós vamos ter, então, a apresentação desse trabalho, né? A explicação de como vai se desenvolver o trabalho, feita pela Márcia, né? A facilitadora de hoje é a Márcia, que vai estar fazendo esse trabalho, vai trazer essa apresentação para a gente, a primeira parte aí do estudo desse livro, que vai ser a semana que vem, se eu não me engano. Então, vamos dar início, pedir a Ana Paula para fazer a leitura da página inicial, e depois a Carli vai fazer a nossa prece inicial para que possamos começar a mergulhar agora nessa nova proposta aí, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos para essa nova etapa e vamos aproveitar o máximo que pudermos. Ana Paula. Vamos lá. O título é, deixa eu só colocar aí para cima. Semeadura, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier. Mas, tendo sido semeado, cresce. Jesus está em Marcos, capítulo 4, versículo 32. É razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias, ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo, que os compelem a determinadas atitudes. É imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é um movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Muitos espíritos, de corpo em corpo, permanecem na Terra, com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias, resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós, cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Carli, pode fazer a prece Então, inicial. agora, vamos lá. Boa noite a todos. Vamos fazer uma respiração mais profunda, para que possamos acalmar nossos pensamentos e que possamos nos ligar ao nosso Pai, aos espíritos superiores, às correntes do bem, e possamos, nesse momento, Senhor, agradecer mais uma oportunidade de estudo,
que estamos iniciando hoje e que vamos, ao longo de vários meses, de anos, conseguir conquistar cada vez mais um pouquinho de conhecimento. E além do conhecimento, a reflexão e, enfim, a vivência do que nós estamos aprendendo com todas essas mensagens que recebemos do alto, com todas as oportunidades que temos de pararmos em alguns momentos da nossa vida para nos dedicarmos a nós e ao próximo. Que possamos, Senhor, durante todos esses dias que teremos pela frente de estudo, estar sempre com a mente aberta, o coração aberto, e que a nossa vontade de superar as dificuldades dos entendimentos, das dificuldades do nosso dia a dia, que nós possamos lutar para que a gente realmente consiga seguir os seus passos. Obrigada, Senhor. Abençoe a todos nós, abençoe os que não puderam vir hoje, mas com certeza estarão próximos a nós nesse estudo. Graças a Deus, que assim seja. Obrigada. Muito obrigada, Ana Paula. Muito obrigada, Carli. E agora eu vou passar a palavra para a Márcia, lembrando, a Márcia vai tocar nisso também, que esse livro, isso tudo que a gente vai estudar está disponível lá no site da FEB, tem o link que já está no EJE, depois a Márcia recoloca de novo esse link para quem está chegando aí agora, para que as pessoas possam acompanhar. Márcia, a palavra é sua. Obrigada, Georgia. Gente, é com muita alegria que a gente vê essa sala cheia de início de um novo estudo de profunda relevância para o nosso crescimento espiritual. A escolha do Evangelho Redivivo vem sendo bastante consolidada. Eu e Miriam, a gente vem conversando há alguns meses sobre isso, a gente vem trocando ideias. E também outras pessoas comentando sobre o Evangelho Redivivo, e eu não tinha dúvida que o norte seria o estudo do Evangelho. Isso, para mim, estava muito claro. E surgiu essa proposta nova da federação, e falei, acho que é ele. O que eu queria deixar para vocês, claro, embora sejam 9 livros que compõem todos os 27 livros do Novo Testamento, 9 livros do Evangelho Redivivo, né? Por vezes, nós podemos encerrar um livro, fazer um curso de passe ou estudar uma obra menor. Isso não é impedimento, para que fique uma coisa mais dinâmica. Isso vai ser de acordo com o grupo, do que as pessoas fizerem a opção, tá? Então, vamos lá. Só um instantinho, meninas. Tá aqui. Meninas e meninos, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala em Evangelho Redivivo, o que vem na cabeça? Uma explosão de ideias. Quem quiser falar, pode falar. O que entende? Uma palavra, 2 palavras do Evangelho Redivivo? Quem? Não briguei, não briguei. Olha, Reviver algo. Bebel, reviver algo. Sim. Relembrar algo. Sim. Quem mais? Alguém mais? Todo mundo concorda? Renovado em nós mesmos. Sim. Nós mesmos. Não que ele esteja sendo renovado, modificado, mas a renovação nossa no entendimento. Muito bom. Alguém mais? Aquilo, a gente vai ficar repetitivo, né? É renovação, é retornar, é retomar aquilo que ficou lá para trás, né? Que foi lá nos primórdios, quando Cristo veio e trouxe o Evangelho. É isso. Eu pensei a mesma coisa que o Marcelo, tá? É ressuscitar, né? É. Ressuscitar esse Evangelho.
É isso aí, gente, é isso tudo aí, né, que nós falamos, o Evangelho Rede Vivo é isso. E vamos entender, então, o que é essa proposta, né? Ele é um programa, isso tudo está dentro do site da Federação, tá, gente? É um programa despretensioso e modesto, que está disponibilizado pela Fé Espírita, em geral, e a contribuição dele é para a melhoria moral do ser humano. O objetivo dele é esse, é para o nosso crescimento, para a nossa, desculpem, para a nossa melhoria. A organizadora encarnada, né, ela é organizadora e orientadora, a Marta Antunes Moura. Ela é uma pessoa conhecida dentro da Federação do Movimento Espírita também, com muitos estudos também, como orientadora. E, na fala de Divaldo Pereira Franco, o orientador espiritual do programa é o Bittencourt Sampaio, o Francisco Leite de Bittencourt Sampaio. Para, a título só de esclarecimento, quem foi Bittencourt Sampaio, ou quem é, né? Ele nasceu no século XIX, né, 1834, brasileiro, né? Ele foi magistrado, político, ele foi funcionário público, jornalista, um poeta, renomado poeta lírico e médium, também espírita. Não se tem uma ideia na história de quando foi que ele conheceu o espiritismo, mas em 1873 ele já fazia parte de um grupo chamado Grupo Confúcio. Foi a primeira sociedade espírita carioca do Rio. Isso, olha, gente, 1873, não muito tempo depois de toda a codificação ter sido publicada, que a última obra foi em 1868, né? Então, em 73, ele já estava ali e ele desenvolveu uma mediunidade receitista com medicamentos homeopatas. E ele fundou várias sociedades espíritas e hoje, né, após a sua desencarnação, ele ampara a FEB, ele é um orientador da Federação Espírita Brasileira, auxiliando em muitos trabalhos e em muitos momentos difíceis que a Federação Espírita já passou. Tá? Então, eu fiz uma síntese do Bittencourt Sampaio. Então, ele é o orientador espiritual desse projeto. Tá? E como é que surgiu isso daí? Gente, eu vou lembrar, muitos de vocês participaram conosco do EAD. O EAD é o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, né? Foi no início do século, em 2000 e pouquinho, que a Federação disponibilizou o EAD para nós. Primeiro, nós só tínhamos publicação da Federação do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, eram 8 apostilas. E depois chegou o EAD com um estudo mais especificamente do Evangelho, do cristianismo primitivo, excelente, são 5 livros, aqui no Meimei. Nós estudamos de 2013 a 2016. Alguém que está aqui no grupo esteve conosco no EAD? Eu estive. Joja, Marcelo. Foi quando eu entrei. Ana Em Paula. 2013. Ah lá. Magda também devia estar, não? não? Eu comecei em 2015. Eu comecei em Sim. 2015. Vocês estavam estudando. Isso. A gente teve a oportunidade, né, de estudar junto as passagens evangélicas, e o Evangelho Rede Vivo vem muito naquela proposta metodológica do EAD, de estudar profundamente as passagens evangélicas, tá? E o EAD ele foi muito bem aceito no Brasil, de acordo com a federação, mas ainda tinha-se uma ideia de que era necessário estudar à luz do Espiritismo os ensinamentos de Jesus codificados nos 27 livros do Novo Testamento. Até mensagens mediúnicas que foram recebidas em diferentes médiuns no Brasil e fora, no exterior, em casas espíritas, né? Tinha ainda essa vontade. Por que isso, gente? O Evangelho segundo o Espiritismo não contém o estudo dos 27 livros do Novo Testamento. Kardec reuniu, dentro daquilo que ele entendeu importante, das orientações dos espíritos daquela época, alguns
pontos, algumas passagens do Evangelho, do Novo Testamento, mas não contém os 27 livros do Novo Testamento. Então, ainda existia essa necessidade de ter um estudo específico, tá? E aí, quem deu esse impulso foi o Haroldo Dutra Dias com o Onofre Abreu, que ainda vivo, né? Eles, então, deram esse impulsionamento para estudar. Então, gente, só para a gente saber que 27 livros são esses, né? Como assim? Esse aqui só tem 9 livros. Tem 9 livros do Evangelho Redivivo, mas cada livro... A gente vai começar agora com a introdução, que é esse primeiro que nós estamos, depois a gente vai em Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí, os Atos dos Apóstolos, as epístolas de Paulo, e aí a gente vai estudar as epístolas de Romanos, Coríntios, Colossenses, todas elas, tá? As de Tiago, de Pedro, de João, Judas, até o Apocalipse de João. Isso tudo reunido conta 27 livros do Novo Testamento, ok? Ficou claro, gente, essa é a explicação? Porque são 9 livros e porque nós vamos estudar 27 do Novo Testamento, tá? Então, vamos lá. A bandeira do Evangelho Redivivo é essa, que nós que estudamos os romances de Emmanuel, podemos estudar no livro Renúncia, né, no qual Alcione, ela nos diz, através de Emmanuel, que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Olha que coisa interessante. A bandeira do programa é essa: transformação moral e entender, conhecer, meditar, sentir e viver a mensagem de Jesus. Tá? A gente começa a perceber a profundidade desse estudo, tá? E esse livro, ele é praticamente novo. Em 2016, eles começaram a se reunir para ver o que ia fazer. Em 2018, 2019, várias casas espíritas envolvidas para a formatação desse conteúdo do Evangelho Redivivo. Gente, no Brasil, são 34 casas espíritas envolvidas nesse trabalho do Evangelho Redivivo, mais 11 no exterior. É muita coisa. No exterior tem na Espanha, Portugal, Suíça, Venezuela, enfim. Muita gente envolvida para que em 2019 fosse publicado o primeiro volume. E nos consultores nacionais, aqui a gente, né, aponta, dentre outros, o professor Severino Celestino, né, que nós já tivemos a grande honra de ter conosco, o Haroldo, a Magda Abreu e o Wesley Caldeira, que são pessoas, né, realmente que estão aí estudando, facilitando o entendimento alheio, né, como nos ajudam nessa compreensão. Então, esse daí é o programa, a gente vai estar começando hoje. Lembrando, gente, que o programa ainda não está completo, não, tá? Só foram publicados 3 livros por enquanto. Eles estão na colaboração dos demais, tá? Deixa eu ver. Então, como eu falei anteriormente, o foco desse nosso estudo é a transformação moral do indivíduo pelo estudo e a prática do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E agora, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Foi uma apresentação geral. Fiquem à vontade. Não? Me ajuda aí, tá, Georgia? Porque eu estou com as pessoas reduzidas aqui na tela, por causa do compartilhamento, se alguém... Ok, pode deixar. Obrigada. Então, a prioridade, gente, é a transformação moral. Porque se nós não compreendermos a mensagem do Cristo, nós não vamos estar atingindo o objetivo do programa, porque a prioridade é fazer com que nós nos transformemos e sejamos pessoas melhores.
dentro das orientações espíritas, tá? Oi? Tem alguém? Apareceu. Armando? Armando levantou a mão. Apesar de que eu estou com sinal ruim e estou num lugar barulhento. Vamos ver se melhora assim. Oi. Ah, tá. Melhorou? Estamos te ouvindo bem, Armando. Ok. Boa noite, gente. Márcia, eu li algumas páginas do livro e eu fiquei me perguntando como é que vai ser a divisão, porque não é como os outros livros que são lições de 1 página, 2 páginas, 3 páginas. É uma leitura quase que corrida, de capítulos e subcapítulos. Como é que vocês pretendem fazer a divisão para a gente poder fazer esse estudo? Então, a ideia, Armando, a gente dividiu pelos temas, tá? Nós vamos aqui estar facilitando essa compreensão. É claro que, a partir da semana que vem, a leitura prévia vai facilitar a pessoa. Nós vamos dizer qual o capítulo, qual o tema que iremos abordar, né? Porque nós vamos começar lá do prefácio do livro do Evangelho, a gente estudar a introdução. Então, quem já quiser começar a estudar, né? Ler o prefácio, começar a ler a introdução, que é enorme também a introdução, e o que a gente vai estar fazendo aqui é facilitando essa compreensão. O que eu estou fazendo aqui hoje também é facilitando, apresentando para vocês o que realmente está no livro. Esta é a proposta, tá? É claro que a leitura é importante. Tá bom? Armando? Tá por aí? Sim, ok, tô. Que eu mutei e depois fica difícil de desmontar. Tá joia. Então, vamos lá. Prioridade é a nossa transformação moral, a interpretação das escrituras, com muito cuidado, para que a gente consiga extrapolar a linguagem simbólica. A gente vai lembrar que os textos das escrituras são completamente simbólicos, né? Então, assim, não dá para a gente fazer uma leitura ao pé da letra, não dá. E é aí que essas pessoas que são muito estudiosas, o professor Celestino, Haroldo, são esses que vocês, né, que nós todos conhecemos, vão nos ajudar. Sair da simbologia e trazer para uma interpretação que fique mais clara aos nossos ouvidos. Uma utilização até criteriosa dos aspectos culturais e históricos úteis para que a gente entenda a temporalidade, a universalidade da mensagem do Cristo. Uma utilização criteriosa, ele vai explicar, para que não seja uma coisa academicista, porque essa não é a proposta, né? Pesquisa bibliográfica das obras espíritas e não espíritas de reconhecido valor, mas a gente não vai fazer estudo comparativo, não é a proposta, né? Porque isso não está destinado, né? A academia, instituição especializada. Vamos usar, sim, aspectos históricos, culturais, tentar tirar a simbologia toda, né? A proposta do programa, utilizar obras bibliográficas, né? Espíritas e não espíritas, mas isso tudo com bastante cuidado. Então, a gente já vai entrar no primeiro tema. Essa que eu fiz para vocês foram alguns esclarecimentos e apresentação. O primeiro tema, que é exatamente a bandeira do programa. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Vou falar isso hoje 500 vezes, para que a gente grave isso da importância de que tem essa palavra. Eu comentei que essa mensagem está no livro Renúncia, né? Psicografia de Francisco Cândido Xavier por Emmanuel, lembrando que Emmanuel só escreveu 5 romances, né? As outras obras não são romances, e Renúncia é o último deles, né?
que é um livro que trabalha o sentimento muito grande, e a protagonista, né, que é a Alcione, ela traz mensagens para a gente de profunda emoção e de alerta para nós. Só para a gente lembrar quais são os 5 romances de Emanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevão, Renúncia e Ave Cristo. Renúncia, o penúltimo, eu falei o último, mas é o penúltimo, me desculpem. Então, com aquelas palavras que a gente viu, né, de Alcione, estabeleceu-se uma meta para o estudo do Evangelho Redivivo, gente. A gente vai estudar ele de forma sequencial, porque é importante para a nossa compreensão, para entender a mensagem do Cristo na sua maior profundidade. Esta é a proposta aqui disso. E lá nesse livro, Renúncia, eu não vou entrar em detalhes da história, mas no momento em que Alcione está conversando numa família em que ela chega e eles vão começar a estudar o Evangelho, a ler o Evangelho, estudar não. E eles leem o parágrafo inteiro e ela falou, mas você, né, não vamos comentar. Mas como você fazia na sua casa? E ela responde exatamente... Opa, desculpa. Ela responde exatamente isso, gente. Olha, lá na minha casa, nós líamos apenas um versículo de cada vez. E esse mesmo, não raro, fornecia cabedal de exame e iluminação para outras noites de estudo. E aí a gente chegou à conclusão de que o Evangelho, na sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do mestre com uma simples leitura vagamente raciocinada. Isso serve para nós. Eu já li o livro dos Espíritos inteirinho, já li o Evangelho. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Por isso, a bandeira desse programa é essa fala da Alcione, porque é dessa forma como nós vamos estudar. É claro que nós ainda estamos muito distantes de absorver na íntegra, né, a mensagem do Evangelho, porque investimos muito tempo, né, ao longo das inúmeras reencarnações, em destacar mais as questões literais do Evangelho, interpretado sobre o véu dos princípios teológicos, das práticas ritualísticas, né? Mas nunca é tarde. A gente já interpretou por muito tempo as questões dos aspectos literais, mas agora está na hora da gente olhar acima da letra. Muito, muito, muito. Acima ou por trás da letra, né? Do que essa mensagem está nos trazendo. E é muito interessante quando a gente olha essa mensagem de Alcione, que a necessidade de estudo nossa é tão grande para que a gente conheça, para depois meditar, sentir e viver, que tem um autor que escreveu o Novo Testamento interpretado em versículos, que ele diz assim, qualquer tentativa que a gente tenha de tentar entender de modo breve e complexo, sem identificação, nada completo, muito rápido, a mensagem de Jesus é como a gente quiser colocar um oceano dentro de uma xícara. Então, assim, nós não vamos conseguir, dada a magnitude dos ensinamentos de Jesus, e a gente vai devagarzinho, né, tentando compreender isso. Então, agora vamos entender um pouquinho essa mensagem. Pedir para alguém ler o conhecer, o conceito que está lá no livro Pensamento e Vida. Já aponta aí 4 pessoas para ler os 4 termos da frase. Então, vamos lá. O pessoal está com a câmera fechada aqui.
Miriam Simone, você pode ler um? A mensagem pode... Isso, pode falar. Thelma pode ler o outro. Magno pode ler o outro. E Bebel pode ler o outro. Então, vamos lembrar a frase, né? A mensagem do Cristo precisa ser conhecida. Miriam, Simone? Miriam Simone, está aí? Então, Elisa, lê você, vai. Às vezes a Miriam não está perto do telefone. Elisa. Oi. Não veio para mim assim, não. Oi? Está conseguindo ler, Elisa? Consigo. Então, leia, por favor. Conhecer. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Corre-nos, pois, o dever de estudar sempre, escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Você quer comentar, Elisa? Bom, é o resumo disso que você está falando, né, Márcia? A gente precisa conhecer realmente, né? Porque através do conhecimento fica mais fácil para a gente realmente escolher o melhor caminho, escolher a melhor decisão, o que nós vamos fazer, e fazendo de forma consciente, fazendo a melhor escolha, com certeza a gente vai colher esses frutos, né, mais à frente, tanto nessa encarnação como nas próximas, né? Sim. É interessante que logo no início Emmanuel já disse: conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, não é? Exatamente, à medida que a gente conhece, a gente se esclarece, isso a gente se liberta. Né? Para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e exemplos dos paladinos da luz, aqueles que já estão no nível superior de evolução, né? Que já estão mais acima, né? Que já estão em níveis mais evoluídos. Então, conhecer é isso. E a gente só consegue conhecer estudando. E essa oportunidade de estudar em grupo é uma grande dádiva, né, gente? A oportunidade que temos de trocar experiências aqui. Então, agora vamos ver a próxima palavra que Alcione diz da necessidade nossa. Sim, é só um detalhe. Sim, e olha Marcelo. que ele coloca que a gente deve escolher o melhor, quer dizer, não é simplesmente estudar sempre, né, mas buscar o que estudar para que aquilo seja o mais purificado, fiel, verdadeiro e essencial, né? Tem razão, Marcelo. Nossa, perfeito. Escolher o melhor, né? Que podemos estudar, né? Qualquer coisa, realmente. Muito bom. Alguém mais quer fazer algum comentário ou podemos passar para a próxima? Então, bora lá. A mensagem do Cristo precisa ser meditada. É o segundo da lista. Thelma? Foi isso? Não lembro. Thelma? Vamos lá. Meditar. Ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recordas. É até difícil para ler. Dediquemos algum esforço à graça da lição e a lição nos responderá com as suas graças. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do código da vida eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dá-nos entendimento de tudo. Você quer comentar, Thelma? Eu
acho que, assim, independente, né, dessa fala aí, essa questão de meditar, faz sempre a gente, né, tá fazendo uma análise, né, tá começando a perceber, né, até a se conhecer melhor através, né, dessa meditação. Sim, porque quando a gente aumenta o nível de concentração e está ali presente naquilo que a gente está conhecendo, que está estudando, né? Foi o que a Thelma falou, né? A gente prestar atenção para que a gente apreenda aquele conhecimento e não só aprenda, não é? Para que a gente, né, tenha essa oportunidade. Alguém quer comentar sobre a meditação, sobre o meditar, a mensagem do Cristo? Eu acho assim que você, a partir do momento que você se dedica à meditação, você pode estar evitando conclusões precipitadas, porque é o tempo que você dá, aquela pausa em que você vai analisar, às vezes, a situação que, quando você quer ter uma conclusão e conclui precipitadamente, não consegue enxergar, às vezes, outros, vamos dizer assim, outros pormenores, né? Sim. Alguém mais? É interessante que no final ali, Emmanuel nos diz, né? Estejamos convencidos de que, se a gente prestar atenção, né, nos apontamentos da codificação do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. Olha só que coisa, né? A gente se esforça para conhecer, medita naquele conhecimento e o Senhor está nos amparando para que a gente possa abrir os nossos laços de compreensão. Não é? Gente, fique à vontade para comentar, hein? E a mensagem do Cristo precisa ser sentida. Sentir. Renovai-vos pelo espírito do vosso modo de sentir. Paulo, Efésios 4, 23. Renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida, atuando em todos os lugares. Gostaria de comentar, Magno, sobre o sentir a mensagem do Cristo. Eu acho que não basta só meditar, a gente tem que trazer para o interior, a gente tem que sentir realmente aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está meditando. E não só, como diz ali, renova o teu modo de sentir pelos padrões do Evangelho e enxergarás o propósito divino da vida. Se a gente realmente sentir aquilo, a gente vai ficar mais fácil colocar em prática, né? Sim. Porque é um processo, a gente conhece, medita e precisamos sentir, né? Isso. Você leu ali, né, uma coisa muito importante, a gente renovando essa forma de sentir nos padrões do Evangelho, é o que ele orienta aqui, né? Se sentir nos padrões do Evangelho, e assim a gente vai conseguir ver, né, a providência divina atuando em tudo mesmo. Alguém quer fazer um comentário do sentir a mensagem do Cristo? E agora? Interessante, Marcinha. Oi, pode falar, pode falar, Marcelo. achei interessante quando ele coloca que essa palavra renova, ela muda tudo, né? Porque ela nos orienta que a gente deve não utilizar os padrões que nós utilizamos para fazer, para perceber, né? Para sentir, porque a gente tem que se vestir de toda o ambiente em que que transcorreu
o sentimento do Cristo e a sua pureza, para a gente abrir os nossos canais para, de fato, perceber e interiorizar aquilo que o Magno falou, para você poder sentir, mas quando ele coloca renova, ele está fazendo com que a gente deixe tudo para trás e tenha uma nova forma de receber essa informação, a mensagem, né? É isso aí, gente. Olha quantas, né? Quantas nuances nós estamos aqui observando da importância para que a gente possa compreender no lato sensu, vamos dizer assim, a mensagem do Cristo. E a mensagem do Cristo precisa ser vivida. É a Bebel consegue ler, Bebel? Vamos lá. Aperfeiçoamos ao modelo divino quando o apóstolo nos declara: aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou. Deseja naturalmente dizer que em si afirma seguidor de Cristo, decreta, deverá limitar-se. De certo deverá imitar-lhe. A conduta busca viver na exemplificação em que o mestre viveu. Bem, diante de tudo que nós estamos estudando, quando foi falado em cada posição em que o Emmanuel coloca, o vivenciar, aperfeiçoar tudo isso que nós estamos vivenciando através do Evangelho, permanecermos sempre dessas orientações aqui, o próprio Cristo nos diz. Se nós formos seguidores do Cristo, temos que estar sempre nos aperfeiçoando na conduta, no olhar, no viver, no sentir, para que realmente a gente vai exemplificar o que Jesus nos ensinou, né? De uma forma em que cada dia é o aperfeiçoamento, é a busca incessante do viver conforme o Evangelho nos convida a esse momento de vivência. É o que eu entendi. É isso aí, Bebel. Que ficou muito claro o objetivo do curso, o objetivo do que a federação está trazendo, né? Então, com essas 4 explanações, a gente entende qual é a finalidade disso. A gente vai reformular, talvez, alguns conceitos que a gente traz, que não estão tão certos, né? Ou seja, a gente vai revisitar passagens evangélicas, conteúdos, para que a gente possa tirar as nossas melhores orientações, informações, e cada um de nós vai elaborando isso da melhor maneira possível para você conseguir fazer esses 4 passos aí que a Alcione tem nos orientado. Então, é muito claro, né, o que eles estão querendo. O que a gente precisa, né? Porque ler o Evangelho e interpretar é uma coisa, né? Agora, você ler e tentar ao máximo tirar dali um profundo ensinamento, precisa de conhecimento, de vivência, de meditação, precisa disso, né? Isso, gente. Buscando viver, né, na exemplificação que o mestre viveu. A gente tem que se esforçar, né? Reconhece o seu verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelo esforço, né, em tomar as suas más inclinações. Então, a gente pode estar pensando assim... Não... Oi, Bebel? E outra coisa que eu acho, eu sempre falo isso, é interessante a busca do conhecimento que a gente tem, né? Os estudos que nós estamos fazendo, o período em que nós vivemos na pandemia, a quantidade de palestrantes que vieram, que nos deu umas aulas cada vez melhor, cada vez mais conhecendo
mas o viver o Evangelho de Jesus é viver o amor. Então, o amor ele vai abrir espaço para tudo e para todos. Então, através disso, nós vamos reviver, que é a proposta do que a gente está percebendo que a FEB está nos chamando, né? Isso, humanizar o Evangelho, humanizar o Espírito, qualificar o que a gente está estudando, né? Eu acho que a proposta para nós vai ser desafiadora, mas vai ser muito gratificante. Eu concordo com você que é desafiador, porque muitos de nós até conhecem um pouco, já meditou, mas será que estão sentindo e vivenciando? Né? Esses outros passos aí, existe uma distância enorme, enorme, não é? Então, gente, a conclusão que... Né, isso foi um quadro que uma pessoa colocou lá dentro do Evangelho Redivivo, né? Meditar, eu conheço através dos meus sentidos, eu estudo, eu leio, eu medito quando eu observo aquela mensagem que eu já conheço. Me abro para sentir Jesus através de cada ação que eu vivencio no bem, no bom, né? Seja um simples sorriso. E o viver, né? Um abraço, né? No silêncio necessário, na fala caridosa, num simples olhar com doçura. O viver é a gente completo, não é? Esse quadro ficou bom para a nossa compreensão. E o que Márcia, a gente... Oi? Deixa eu só fazer um comentário. Pois não? E aí, como você falou, que são etapas, essas etapas não podem ser queimadas. Elas precisam ser, assim, vividas, né? Elas precisam ser experimentadas por nós passo a passo. Né? A gente não pode queimar a etapa. Não. A gente tem. E como a Bebel falou em qualificar, eu ainda acrescento quantificar com qualidade. Sim. Porque a gente precisa se abastecer de mais conhecimento, mas que esse conhecimento traga qualidade para a gente. Tenha qualidade, traga qualidade. E aí a gente vai poder percorrer essas etapas, né? Sem queimar nenhuma etapa, né? Ou não estacionar numa delas, né? Trazer para a nossa vida esse evangelho, essa mensagem do Cristo, né? Trazê-la, vivenciá-la, é o que nós estamos precisando. Então, a gente chega à conclusão, gente, a gente tem que conhecer Jesus. Nós temos que conhecer Jesus, a sua mensagem, e aí a gente tem uma referência no Livro dos Espíritos, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Todos nós sabemos essa resposta. Qual é? Qual é? Qual o tipo? Jesus. Jesus! É ele. É ele, é o cara, é a resposta mais curtinha da codificação, né? Mas aí, eu outro dia ouvi uma palestra do Dr. Andrei Moreira, lá naquele encontro Amigo Espírita de Juiz de Fora, e que ele trouxe uma coisa que eu não conhecia. Alguém fala francês aqui? Alguém fala? Ninguém, gente. Eu vou ter que pagar esse micaço, então. Vamos lá. Estou começando a fazer o curso no aplicativo do celular, hein, Marcelo? Ai, Marcelo, então você vê se você me ajuda se eu falar errado. O que acontece? A gente faz 40 anos que eu não falo francês, pelo amor de Deus. Ih, gente, ninguém tá me ajudando em nada. Mas, Armando, se você já falou um dia, é igual andar de bicicleta. Tu vai conseguir. Então, Armando, se eu falar errado... Se eu falar errado, você me corrige, hein? Então, gente, na tradução do original do francês, não está escrito somente uma palavra. A palavra que está escrita é essa. Eu fui no Google Tradutor e coloquei para ouvir. E fala assim, Voyez Jesus. Falei certo, Marcelo e Armando? Voyez Jesus. Que é veja Jesus. Voyez Jesus. Voyez Jesus. Viu? Já vou até escrever como é que fala. Então, olha só. Veja Jesus. Ou vede Jesus. Traduzindo para o português. Parece que não tem diferença, mas tem. Mas tem uma diferença que é muito significativa que o Andrei Moreira
fala isso na palestra dele, quem quiser ouvir. Porque quando a gente coloca só Jesus, é apenas a identidade, né? Reforça até em nós questões de adoração que nós trazemos seculares, tá? Essa questão de adoração, de uma projeção externa em símbolo religioso, que a gente tem ainda aquela coisa do símbolo religioso preso lá numa instituição, num lugar que a gente vai uma vez por semana para render graça e entende que estamos kit com a espiritualidade, ter o nosso momento espiritualidade. Uma palavra só, a identificação, Jesus. Mas quando trazemos a resposta no sentido do veja Jesus, vede Jesus, perceba Jesus, enxergue Jesus, observe Jesus. A intenção é essa. Conheça Jesus, se inspire nele, porque ele é um modelo e guia. Olha que coisa interessante, gente, porque quando a gente vê, aquele que vê, que observa, né, passa a olhar aquilo e introjetar, que pode ser uma realidade. Eu estou vendo o exemplo do outro e olho para dentro de mim mesma, né? Eu posso, é possível essa realidade para mim. Mas quem adora, adora externamente. Como a gente já teve a oportunidade de estudar na lei da adoração, na terceira parte do Livro dos Espíritos, né? Essa adoração pode estar desconectada internamente de todos nós. Então, quem percebe, quem observa Jesus, vai olhar para dentro de si mesmo e perguntar, poxa, o que eu tenho de semelhante? Com esse que é o tipo mais perfeito que Deus tem dado ao homem para servir de guia modelo. O que eu tenho? O que em mim eu posso modificar para que eu seja semelhante? Como é que eu posso trazer esse homem, esse legado que ele trouxe para a minha existência e realmente ser um modelo e guia para mim? Não é? É diferente. E que caminho é esse? E aí a gente tem que se perguntar, gente, qual a percepção que nós temos tido de Jesus? Qual a identificação que nós estamos estabelecendo com ele? O símbolo religioso da adoração fica lá distante, né? Mas, quando eu entendo que a resposta é no sentido de observe, veja Jesus, né? Você é completamente diferente. Porque aí nós temos a oportunidade de ter uma experiência pessoal com Jesus, um movimento de dentro para fora. Olha que coisa fantástica. Então, quando os espíritos dizem, veja Jesus, não vou me atrever a falar o francês de novo, porque eu já esqueci a pronúncia, né? Eles estão propondo para nós uma experiência com Jesus, uma intimidade maior com Jesus. Olha como amplia para nós esse conceito. E Kardec, a essa pergunta, ele ainda coloca uma nota. Olha só. Lê para a gente aí, Georgia. Georgia está por aí? Estou sim. Um minutinho. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Olha Kardec aí reforçando o que a gente comentou, ou a gente reforçando o que ele comentou, com certeza, né? Jesus é um modelo. Por isso que nós precisamos conhecê-lo. Entender, observar, ver o seu comportamento. E é interessante que aquele amigo que esteve aqui, o Emerson Cavalcante, ele tem um programa no YouTube que chama exatamente Vede Jesus. É o programa dele em referência
a questão 625 de O Livro dos Espíritos. Aberto para colocações, perguntas, dúvidas. Eu achei muito interessante essa informação que você nos trouxe, né? Porque realmente, de tantas vezes que eu repeti essa questão do Livro dos Espíritos em qualquer estudo, ou que eu ouvi em estudos de outras pessoas, nunca havia parado para pensar nisso aí, nessa questão do nome, né? Simplesmente o nome como referência, ou então o nome acompanhado de quê? Do exemplo que ele deixou. Né? E quando você fala veja Jesus, você está apontando no exemplo que ele foi, e não apenas a referência bibliográfica. Né? Jesus é esse modelo, tá? Veja então o que ele fez, estude, né? Entenda o que ele fez, porque ele não veio só falar, ele veio vivenciar o tempo todo, e a gente sempre fala isso aqui, né? Foi o exemplo vivo do Evangelho, daquilo que veio para nos ensinar. Então, eu acho que nunca na minha vida eu tinha pensado por esse lado aí. Assim como aquela questão, né, que a Miriam ainda ficou de me mandar, ainda não me mandou, sobre Cristo ter evoluído em linha direta, em linha reta para vídeo, Deus. eu fiquei de te passar, vou te passar, George, vou te passar. Aqui é muita coisa. Não, e a Miriam recebeu uma resposta enorme aí, também é verdade. quilométrica, do Cláudio Conte, né, que nós estamos estudando na reunião mediúnica. Ele escreveu um testamento para ela falando sobre essa situação de Jesus ter evoluído em linha reta para Deus. Mas isso é uma outra história, né? Outro capítulo. Então, exatamente isso, né? Como que a gente tem coisa para estudar, para aprender. Muita coisa, é verdade. Gente, ficou assim... Eu também, quando eu ouvi o Andrei Moreira falando dessa interpretação direto da tradução do francês, falei, cara, já li tantas coisas e nunca li uma tradução que tivesse essa resposta nesse aspecto, né? Alguém quer fazer algum comentário a esse respeito? Bebel, Oi, quando você fez essa tradução do francês, né, de Ver de Jesus, ampliou muita coisa. E a minha irmã Eliana está aqui comigo. Uma das coisas que ela colocou das listas, a lista do qual você passou por nós, ela falou a prática, praticar Jesus, né? Sim! E à medida que a gente conhece, a gente começa a pensar naquela fase. O que queres que eu faça? Então, se eu tenho esse conhecimento, eu consigo vivenciar e praticar o que ele me orientou. Foi o que ela colocou comigo. Obrigada aí, Eliana. Nossa, muito bom. Obrigada. Isso aí. Ai, meu Deus do céu, lá vai você. Alguém mais? Gente, é um desafio e tanto para todos nós, que a gente não tenha dúvidas, né? O maior desafio nosso é que a gente se libertar das imperfeições morais, que nós sabemos quais são, né? Quem esqueceu? Livro dos Espíritos, lá na questão 100, a escala didática dos Espíritos, Kardec dá ali, ó, listado, mas eu acho que é só a gente olhar para nós mesmos, que nós vamos saber, né, essas nossas imperfeições, e das questões materiais que, por vezes, somos muito apegados. A gente está numa encruzilhada existencial, vamos dizer assim. Para que a gente ascenda, a gente precisa resgatar valores morais e éticos, não é? Então, nesse sentido, a mim só tem um, né? O Evangelho de Jesus é o código moral, por excelência, porque trata da lei de amor, cujos preceitos orientam como deve a criatura humana se conduzir do bem em qualquer tempo, situação e contexto. Ele é o nosso código moral. Nós não tenhamos dúvidas de que Jesus, o governador do planeta Terra, será conhecido e amado por todos, cedo ou tarde. Isso é muito interessante, porque um dia todos nós vamos, né, compreender a mensagem do Cristo, e não só compreender, né, vivenciá-la, passar por todo aquele processo,
e estar vivenciando. Então, esse estudo aqui vai ser lento, nós não temos objetivo, vamos acabar rapidinho o tema 1 para passar para o 2, não é essa a proposta, para que dê tempo da gente ir aprendendo essa mensagem toda, porque não é só conhecer, é a nossa transformação moral que é a proposta desse grupo, né? Não é uma coisa rápida, superficial, não, a gente vai ter leitura atenta, todo mundo também lendo em casa. Quanto mais nós despendermos tempo nosso, melhor vai ser para nós e a gente vai conseguir estar colocando em prática. E a missão de Jesus é nos encaminhar para o bem, que a gente não tenha dúvida, não se afaste disso hora nenhuma, nenhuma. E nós tivemos a oportunidade de estudar no livro Consolador e aqui no Evangelho Rede Vivo, ele relembra na questão 236, olha que interessante. Quem quer ler? Georgia, eu não estou vendo todo mundo. Vê quem pode ler aí para a gente essa questão 236. Carli, pode ler, por favor? O espiritismo sem evangelho pode alcançar as melhores expressões de nobreza, mas não passará de atividade destinada a modificar-se ou desaparecer, como todos os elementos transitórios do mundo. E o espírita, que não cogitou da sua iluminação com Jesus Cristo, pode ser um cientista e um filósofo, com as mais elevadas aquisições intelectuais, mas estará sem leme e sem roteiro no instante da tempestade inevitável da provação e da experiência, porque só o sentimento divino da fé pode arrebatar o homem das preocupações inferiores da terra para os caminhos supremos dos páramos espirituais. Quer comentar, Carli? Eu acho que assim, a gente é como ele coloca, a gente precisa de um leme, quando a gente estuda, a gente conhece, a gente precisa ter um norte, digamos assim, né? Ter um caminho, um objetivo a seguir. E dentro do espiritismo, sem o evangelho, você pode conhecer muitas coisas, ter, né, como fala, você ser um cientista, um filósofo, mas sem essa vivência dentro do evangelho, né, que coloca toda essa vida de Jesus, todos os ensinamentos dele, se a gente não tiver isso, a gente não chega em lugar nenhum, né? E principalmente quando fala nas provações, nas experiências que a gente passa, fica sem um objetivo, sem um propósito. E quando a gente tem o evangelho, a gente tem um conhecimento com outro olhar, baseado em outros valores, né? Então a gente consegue realmente ir para caminhos, né, de uma elevação, digamos assim, né? A gente não só intelectual, né, Carli? A gente passa por situações, o que seja, mas a gente acaba tendo esse entendimento, né, para a gente poder realmente ter essa visão desse caminhar, desse processo que todos nós passamos, né, com conhecimento ou não, nós vamos ter que passar pelas leis, né, que são imutáveis, mas o Evangelho nos ajuda, né, a seguir esse rumo. Né? Podemos saber o livro dos Espíritos inteiro, as questões todas, numerá-las aqui, mas se o Evangelho não está aqui dentro, né? Está aqui dentro, fazendo, né? De nada vai adiantar, realmente. É isso que o Emmanuel nos diz, e nós estudamos, né, lá no Consolador. E até parafraseando aí uma frase que o pessoal costuma falar, né, imitando, fazendo um trocadilho, a gente pode até dizer, né, que o evangelho sem espiritismo continua sendo o evangelho. O espiritismo sem o evangelho passa a ser o quê? Um grupo de estudo, de pesquisa, né, intelectual, e só isso, né, realmente. Acho que na hora da tempestade inevitável como está aí, não vai saber para onde, como se salvar, né? Ou como se guiar, como se orientar. Verdade.
Alguém mais quer comentar? Entretanto, o Evangelho, nós, com o Evangelho e sem o Espiritismo, também estaríamos numa dificuldade tremenda, né, gente? De compreender, né? Porque, exatamente, porque a gente até entenderia Cristo sendo Cristo, mas sem as conexões das explicações que o Espiritismo nos traz, né? Da pluralidade das existências, ação, reação, né? Todo o contexto, a gente ficaria, né? Como muitos em outras religiões ficam, né? Aceitando com a fé cega, né? Então, com certeza, o Espiritismo veio. Aonde estaríamos nós, né? Nós aqui hoje, que temos esse esclarecimento, que temos essa doutrina para nos esclarecer, consolar e nos ajudar a transformar. Imaginemos-nos sem o Espiritismo. Onde estaríamos? Em que religião ou em que situação? Verdade, Marcelo. Eu vejo assim, o que a doutrina nos traz é um novo horizonte, né? De trazer o que Jesus vivenciou há 2022 anos atrás, ele nos traz para a atualidade da vivência em que nos coloca a oportunidade de ver o Evangelho, de nos aperfeiçoarmos numa linguagem mais atualizada, mais fácil de entendimento, e que eu vejo assim de mais difícil. Para mim, é a coisa mais difícil que eu vejo dentro do Espiritismo, igual eu falo para mim mesmo. Bebel, você reencarnou da religião católica, foi para o budismo, conheceu a Rosa Cruz e foi parar aqui no Espiritismo. E é mais difícil que você foi procurar, porque é a renovação interior que ela me chama a fazer, e me renovar eu acho muito difícil. Não é fácil não, né, Bebel? A minha pessoa é muito difícil. Então eu falei assim, Jesus, mas ainda bem que eu venho, e ele fala do tempo, né, como patrimônio divino, e ele fala, Bebel, eu vou te dar a eternidade para você se melhorar. Que bom que nós temos, né, Bebel, a eternidade, né? Mas não dá para ficar parado mais, né, Bebel? Temos que nos movimentar, né? Constantemente. E, gente, o que nós estamos falando aqui, né, sobre a doutrina espírita, ela atende a promessa do Cristo, né, que está ali em João, capítulo 14, né? A gente vai lembrar: se me amais, observarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro paráclito. Aí já tem a tradução do Paracletos, do grego, né? Mediador, defensor, consolador, aquele que está do lado, aquele que intercede. Então, ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê, nem o conhece. Isso está em João 15 a 17. E no versículo 26 está, mas o Paráclito, o defensor, o consolador, né? O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse. A promessa do Cristo, confirmada também pelo advento da doutrina espírita, também está lá no Evangelho. No capítulo 6, o Cristo Consolador. No item 4, Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo havia dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que seu ensino foi esquecido, ou então foi mal compreendido. Gente, isso tá o que nós temos aqui de muito importante para a gente analisar. O Espírito de verdade é falado aqui, nesse comentário de Kardec,
aqui no Evangelho de João. E dentro do movimento espírita, né, nós temos aquela pergunta: quem é o espírito de verdade, né? Quem é? E aí, se a gente for lá no livro Obras Póstumas, tem lá no finalzinho das dissertações espíritas, a maioria deve conhecer essa história, né? Kardec, esse livro foi publicado depois da morte dele, com várias cartas, escritos de Kardec. E ele conta essa história de que ele estava, isso em 1856, então foi antes da publicação do Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro da codificação. Então, ele estava lá, juntando todo o material, escrevendo um determinado assunto, ele estava lá trabalhando, ele começa a ouvir pancadas no quarto. Ouve de um lado, ouve de outro, ele se levanta. Quando ele se levanta para ir ver, o barulho para. Quando ele volta a trabalhar no texto, o barulho volta. A esposa chega, a Meli, ela também, que barulho é esse? Eles, enfim, não conseguem descobrir, passava da meia-noite, ele tentava trabalhar, não conseguia, porque quando ele sentava para trabalhar, o barulho voltava, as pancadas, ele resolveu deixar para o dia seguinte. E como teria reunião na casa do seu Rodão no dia seguinte, ele falou, vou perguntar lá o que está pegando, né? E aí ele faz uma pergunta lá na reunião mediúnica, né? Poderia dizer-me qual a causa das pancadas que ouviu ontem à noite com tanta persistência? Ele conta a história primeiro, né? Aí o espírito, através de um médium, diz assim, era o teu espírito familiar. Nessa época ainda não existia aquela divisão de espírito protetor, espírito familiar, espírito anjo de guarda, não tinha nada disso. Pseudo-sábio, não existia ainda essa qualificação. Então, todos os espíritos próximos eram chamados de espíritos familiares, tá? Aí ele falou, era o teu espírito familiar. Aí Kardec pergunta, mas por que bater daquele jeito? Ele falou assim, mas ele queria comunicar-se contigo. Aí Kardec pergunta assim, você pode me dizer quem é? Aí o espírito falou assim, você pode perguntar para ele mesmo, porque ele está aqui. Aí Kardec faz, né? Meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, eu agradeço que veio me visitar. Você pode me dizer quem você é? Aí a resposta, para ti, chamar-me-ei a verdade. E todos os meses, durante 1/4 de hora, eu vou estar aqui à sua disposição, ok? Aí Kardec falou assim, tudo bem, mas ontem, quando você ficou batendo, eu estava trabalhando, você tinha alguma coisa particular para me dizer? Ele falou assim, é sobre o trabalho que você estava fazendo, não era aquilo não, estava me desagradando o conteúdo que você estava colocando. E eu fiz até que você abandonasse, para que você pudesse rever. Aí Kardec ainda vai mais fundo. Mas era referente àquele capítulo que eu estava escrevendo? Ele falou assim, sim, vai lá e relê que você vai corrigir o que eu estou falando. Ele falou assim, mas eu já reli, já refiz. Está melhor? Está melhor, mas ainda não satisfaz, não. Relê de novo, da terceira até a 30ª linha. Porque tem um erro ali, que você vai conseguir. Aí Kardec falou assim, mas eu rasguei de ontem. Ele falou assim, não importa, não. Melhor que você rasgou, que aí não persiste a falta. Relê e faz tudo de novo. Aí Kardec falou assim, a curiosidade, né? O nome verdade que adotaste constitui uma alusão à verdade que eu procuro? Esse nome é a verdade? Que ele falou, para ti chamar-me-ei a verdade, né? Aí ele respondeu, talvez. Pelo menos eu sou um guia que vai te proteger e te ajudar. E aí, Kardec ainda insiste, gente, terás animado na Terra alguma personagem conhecida? Aí ele responde assim, já te disse que para ti sou a verdade. Isso para ti quer dizer discrição. Nada mais saberá a respeito. E acabou a conversa. Ali, né, ele deixou bem claro. Aí tem uma nota de Kardec ao final, que ele fala que a proteção desse espírito foi por todo o período da codificação, que jamais deixou de ampará-lo na codificação.
Então, no livro Obras Póstumas, a gente tem esse relato que o espírito familiar de Kardec chamar-me-ei a verdade, para ti, né? Ele ainda diz assim. Agora, na Revista Espírita, tem de 64 e de 66, tem algumas referências também a essa questão do espírito da verdade. Na de 64, Kardec recebe uma carta em que um espírito diz assim: há muitas moradas na casa de meu pai. Disse-lhes eu há 18 séculos. Nós vamos lembrar que Kardec escreveu isso no século XIX, né? Então, há 18 séculos eu lhes disse que há muitas moradas na casa de meu pai. O Espiritismo veio tornar compreensíveis essas palavras. Então, ali tem essa... Há 18 séculos eu já vim dizer a vocês. Quem que disse há 18 séculos, né? Foi Jesus que nos ensinou que há muitas moradas na casa do Pai. E aí, gente, no prefácio do Evangelho, o Espírito da Verdade assina. No Consolador, no capítulo 6 do Evangelho, né? Venho outrora aos transviados filhos de Israel, trazer a verdade, dissipar as trevas. Quem assina? O Espírito de Verdade. Agora, olha que coisa interessante. No Livro dos Médiuns, tem essa mesma mensagem, venho outrora para os transviados de Israel. A mesma mensagem que está no Evangelho, que foi publicado em 1864, está em 1861, no Livro dos Médiuns. Por que eu estou trazendo isso tudo para a gente? Porque o Espírito da Verdade está nos prolegômenos do Livro dos Espíritos. Eles assinam junto com outros espíritos, né? Então, há estudiosos que entendem que o Espírito da Verdade é o próprio Jesus. Outros, que seria uma legião de espíritos. Mas é bobagem a gente se perder nessa discussão, né? Cosme Massi tem uma palestra, o Jorge Elahá também fala muito sobre isso, mas o que importa, gente, é a mensagem, né? Porque assim, a gente fica imaginando, poxa, teria Jesus ido a uma reunião mediúnica, né? A gente fica pensando isso tudo, e ele próprio, mas a codificação nos diz que os espíritos superiores, eles mandam prepostos que falam em nome dele, tem autorização para isso. Então, o que tem que ficar para nós? Todas essas referências que eu passei, cada um lê no Livro dos Médiuns, dos Espíritos TV, que tem mensagem assinada por Jesus, né? A gente vai ver isso lá no Livro dos Médiuns, a gente tem a mensagem assinada por Jesus. Vale a pena cada um de nós fazer uma pesquisa, tá? Tem hora Espírito de Verdade, hora Jesus. O que importa é a gente entender que a mensagem do Cristo é uma só. Cada um vai tirar as suas conclusões do que achar que é o Espírito de Verdade. Quem quiser fazer um print na tela, né, tem todas as referências que eu falei, da onde, né, que eu tirei todos esses conceitos. Eu esqueci de falar para vocês que lá no Livro dos Médiuns ele diz que esse nome é o de Jesus. Quando ele fala de uma comunicação no Livro dos Médiuns e que ela não tem assinatura. E aí Kardec fala que essa comunicação tinha sido obtida com um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris. E que o Espírito disse a ele, o nome é Jesus, dessa mensagem. Então, assim, acho que podemos todos fazer um estudo sobre isso, né? Cada um tirar as suas conclusões, mas não nos perdendo em questões, né, de detalhe, mas muito mais da mensagem, né? A mensagem tem o mesmo teor, tudo aquilo que Jesus nos trouxe, é o que basta para todos nós. Então, quando a gente lê, tanto no Evangelho de Jesus, eu vos enviarei o Consolador prometido, o Espírito da Verdade, que nos fará lembrar, para a gente entender, né,
da necessidade desse evangelho redivivo para a gente vivenciar a importância da doutrina espírita, faz para nós nesse relembrar do que o Cristo havia nos dito e que ficou mal compreendido para todos nós. Mas eu posso fazer uma Sim, observação? com certeza. O pessoal da mediúnica aí, né? Não é, vocês não se estranham, né? Porque o espírito de verdade pode ser Jesus, pode ser Legião, eram espíritos evoluídos. Por que eles usaram uma forma tão grotesca de se comunicar com Kardec? Gente, eles usaram o efeito físico, pancada, gente. Não é esquisito? Por que eles usaram isso? Será que Kardec era pedra? Precisava da pancada? Você vê que coisa interessante? Eles não conseguiam se comunicar com Kardec porque ele não tinha mediunidade. Assim que nem eu, você está entendendo? Olha o nível, você presta atenção. Então, ele não tinha mediunidade ostensiva. Então, até que depois ele foi na casa dos Budã, enfim, para estar conversando com as médias. Mas não é interessante? Imagina o espírito de verdade desesperado, né? Porque o Kardec escrevendo, fazendo errado, ele interpretou errado o texto ali, e ele fazendo errado, e o espírito de verdade querendo que ele corrigisse, aí ele batia. Quer dizer, óbvio que não foi ele que bateu, ele usou de outros potências. Mas olha, coisa interessante, gente. Se a gente Mas aí, Miriam, só prova realmente que eles eram espíritos de alto nível, né? Porque se fosse espírito mais baixo, tinha chegado lá e rasgado tudo, pego a mão de Kardec, feito aquela rabisco assim que ele estava escrevendo. Eles têm alguns precedentes para usar. Mas isso é interessante, né? Kardec não, isso é importante. Que Kardec não tinha essa mediunidade, que podia falar que ele estava recebendo orientações do mundo espiritual e colocando ali coisas que eram só ele tinha conhecimento, e isso deixa de ser universalidade e tudo. O Armando está de mão levantada. Não, dentro dessa, digamos assim, discussão, entre aspas, sobre ter ou não ter mediunidade, por que Kardec não poderia ter um canal, digamos assim, mais fácil? Por que ele tinha que ter um canal difícil? Eu vejo como uma necessidade dele próprio se aprimorar e evoluir dentro daquele trabalho que ele fazia de, digamos assim, filtrar o que ele via e fazer as perguntas corretas e saber sempre questionar, sempre ter a próxima pergunta para não deixar nenhuma dúvida. Será que não era por isso que ele não tinha essa facilidade de comunicação? Eu já falei antes que o que eu acho que era justamente para não atrapalhar toda a questão dele não colocar uma marca pessoal dele, você está entendendo? Isso. Uma influência uma coisa. Então, o que ele fez? Vários médios davam a resposta e ele compilava a resposta. A universalidade é que, se não tivesse concordância, ele deixava a pergunta, ele largava para lá. Tinha que ter concordância com um monte. Então, se ele tivesse mediunidade, ele podia aqui, né? Falar assim, não, a minha resposta é a melhor, você está entendendo? Podia influenciar de alguma forma, né? Então, perderia a autenticidade, isso foi muito né? importante. É muito importante. Foi muito importante ele não ser médium. Aí ele não seria um instrumento perfeito, né? A Miriam está nesse papel aqui no meio, gente. Ela não tem mediunidade para ela ser o norte da casa espírita, sem influência espiritual. Gente, tudo isso é brincadeira, viu? Tudo isso é brincadeira. Então, minha gente, nós já perdemos tempo demais, gente, né? Chegou a hora da gente levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos lá, todo mundo junto, deixando de lado essas interpretações literais, abandonar ritual, fórmula, tudo que a gente traz, que nos afastam de Jesus, da mensagem de Jesus. E só para a gente já vai encerrar por hoje, né? Existe no movimento, né, nos tempos atrás, um movimento intelectual denominado Jesus histórico.
E eu só vou colocar para vocês porque a gente tem, né, isso tem aparecido na mídia, né? Espera que faltou um, né? Esse movimento intelectual que encanta muitas pessoas, é uma tentativa de reconstrução acadêmica do século I, da figura de Jesus, baseada em método histórico, análise dos evangelhos canônicos, né, que são os 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, né, para a principal fonte da sua biografia. Mas é um estudo que tem ajudado até em alguns aspectos, mas é uma reconstrução acadêmica, tá? Da figura desse Jesus histórico mesmo, tá? Lá do século I, pesquisas arqueológicas, é uma coisa bem acadêmica, tá? Isso que eu estou passando para vocês, tem um texto um pouco maior no livro, né, para quem quiser ler, mas esse estudo em nada tem a ver com nossa proposta daqui, que é a nossa transformação moral, né, de transformarmos em pessoas melhores. É muito mais de uma questão histórica, tá? Essas fotos também não tem nada a ver com a pesquisa, né? Ah, sim, nada a ver. Mas isso você sabe que foi retirado dos slides da FEB. Essa foto aí não é minha, não, viu? Esses slides são da federação, tá, gente? Então, para a gente fechar, nós vamos terminar com a mensagem. A mensagem que tem que sair daqui hoje, todos nós, né? Precisamos conhecer a mensagem do Cristo, meditar, sentir e viver. Só conhecer qualquer um vai nos ajudar. Não basta apenas estar informado, né? Temos que... Jesus nos ensina a proceder. E esse guia e modelo é imprescindível, é indispensável para cada passo da nossa existência. Então, assim, a gente fecha o tema 1. Eu pensei que fosse dar para a gente fazer o 2, mas não vai dar. Mas sem problema, a proposta é exatamente essa, né, gente? A gente não tem pressa. Oportunidade aqui da gente aprender junto. Nós aqui estamos, né, os facilitadores do entendimento alheio. Seremos Geórgia, Miriam, Simone, Marcelo e eu nesse evangelho de vida. Então, eu agradeço a vocês, a paciência, a tolerância. Semana que vem a gente continua, a gente vai fazer o tema 2 e iniciar o 3. Tá bom? Então, gente, muito obrigada, Márcia. Acho que foi muito, né, enriquecedor essa primeira aula para a gente ter uma noção do que vem pela frente. Conforme a Edna falou ontem, né, não está aqui hoje por causa do problema familiar, mas ela falou, acho que eu vou desencarnar estudando esse livro, né, como eu falei no início, de tanta coisa que tem para a gente estudar. Mas, enfim, brincadeiras à parte, foi muito bom, muita informação, e agora a gente pede a Thelma, conforme foi combinado no início, para fazer a nossa prece final, e a gente dá por encerrada hoje a nossa reunião. Bom, então vamos agradecer ao nosso Pai, ao nosso irmão Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui para mais uma noite, né, de ensinamento, de aprendizado, e que a gente possa realmente, no decorrer da semana, pensar nesse propósito que está sendo colocado para nós, né, no meditar, no sentir e no viver. Que a gente busque cada vez mais essa compreensão, que a gente busque a renovação que precisamos, né, estar fazendo a todo momento, e que esse auxílio da espiritualidade possa nos ajudar melhor em toda essa nossa formulação, essa compreensão desses ensinamentos. Abençoe, Senhor Jesus, a nossa humanidade, abençoe os nossos familiares, nos dando luz, equilíbrio, e que a gente possa todos ter uma boa semana. E assim lhe agradecemos, Senhor, pela oportunidade, por graças a Deus.
Então, obrigada, Thelma. Márcia, é Assim isso. seja. Boa noite. Boa noite a Amando, todos. fala aí de novo. Como é que é o Voyez negócio? Jesus. Voyez Jesus. Já estou escrevendo, para não esquecer. Mas você sabe que é muito interessante, né? Porque Voyez. se a tradução é só Jesus e o original é Voyez Jesus, por que não traduzir Vejam Jesus? Não sei te responder. Né? Vamos buscar essa resposta Porque todos juntos. é tão interessante você olhar para Jesus como exemplo, né? Que era muito melhor falar Vejam Jesus do que simplesmente Jesus. A resposta seria simples do mesmo jeito, mas muito mais complexa. Sim. Verdade. Boa noite, gente. Verdade. Boa noite, gente. Boa noite. Beijos. Boa Obrigada. Boa noite, pessoal. Beijo. Tchau. Boa noite. Boa Tchau, noite. gente. Com Ô, Marcelo, Deus. depois você Boa aprende outra noite. palavra aí e me ensina em francês, hein, Marcelo? Tá joia. Ó, eu acabei Para a de falar gravação, Márcia. Oi? 4 formas. Está em gravação ainda. Peraí, então peraí.